Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física. Aqui essa aula é referente à semana do dia 4 ao dia 8 de outubro, destinada apenas aos alunos dos segundos anos da EP José de Barcelos, tá bom? Pessoal, segundões, eu tô aqui mais pra gente poder exercitar um pouco o assunto que foi visto na aula anterior. Se você for lá no Classroom, vamos lá comigo, ó. Google Sala de Aula, turmas de segundo ano. Se eu puder filtrar só física, só a disciplina de física, né? Nossa última aula. Tá aqui o quadro virtual e tá aí o link para a aula gravada. No quadro virtual a gente pôde aprender mais sobre ondulatório. Vamos revisar um pouquinho aqui, ó. A gente aprendeu sobre grandezas físicas da ondulatória e a equação fundamental. É ela, a equação fundamental da ondulatória, que eu quero exercitar com vocês hoje. Então, na aula anterior a gente aprendeu o que é amplitude, crista, vale, comprimento de onda, definição mais importante, período e frequência também muito importantes. Dei exemplo, né? Tentem assistir novamente. Se não assistiram, se já assistiram, tentem assistir novamente para fixar mais esse conteúdo. Mas é exatamente essa equação aqui que está abaixo de mim, ó. V de velocidade é igual lambda, comprimento de onda, vezes F de frequência. Vou lamber ferida. Foi assim, né, que eu disse para você decorar. Essa equação é a equação que nos permite encontrar a velocidade ou o comprimento de onda ou a frequência de qualquer tipo de onda. É ela que eu quero exercitar com vocês hoje. Então vamos aqui voltar para o nosso quadro virtual. Então é ela que eu quero exercitar com vocês hoje, tá? V de velocidade em metros por segundo, o comprimento de onda em metros e a frequência em oscilações por segundo. Por segundo. Tá bom? Aqui eu trouxe algumas questões Enem para vocês verem o tamanho da importância. O quão frequente é esse assunto. Prova do Enem de 2012, prova azul, segunda aplicação, questão 61. Na mesma prova, aqui é a questão 61. Enem de 2013, prova branca, primeira aplicação, questão 72. Isso aqui é ela, fala de uma ola. Enem de 2018, pouco mais recente, prova amarela, primeira aplicação, questão 117. Aí ela. Enem 2017, prova amarela, segunda aplicação, PPL. O que é PPL? É para aquela galera que está com a liberdade privada. A galera da cadeia, né? Que está presa. Também é permitido a eles fazer Enem. É um Enem destinado para eles. Questão 99 dessa prova aí. Também é uma prova muito interessante. E é com ela que a gente finaliza, tá bom? Então vamos lá, sem mais demora. Acompanhe a leitura. Fala assim. O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. Ponto. Aí você tem o tema da questão. Ele está falando de um exame feito através da eletricidade
no coração humano. Ele tenta marcar a atividade elétrica do coração. Tá falando qual é o tema da questão. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Por que ele disse isso tudo, pessoal? Porque se o paciente tiver... A primeira descrição dele foi o paciente adulto. Se o paciente for idoso, se o paciente for jovem, jovens têm os batimentos um pouco mais acelerados do que os adultos. O idoso tem os batimentos cardíacos menos acelerados, mais lentos do que os adultos. Então, um paciente adulto, descansado, obviamente, porque se ele estiver cansado, ofegante, o batimento vai estar acelerado, como depois de um exercício físico, tá certo? O batimento vai estar acelerado. Esse eletrocardiograma, esse exame, ele não vai ser o exame normal de um coração, que está no seu, como é que eu posso dizer? No seu estado normal, né? Então, um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável, tudo isso é para que os batimentos do coração sejam os mais normais possíveis da rotina do paciente. Nessas condições, é considerado normal, sadio, um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Batimentos por minuto. Oscilações por minuto. Ele está te dando um intervalo de frequência das batidas do coração para ser considerado sadio e normal. Entre 60 e 100 batimentos por minuto. Está te dando a frequência cardíaca. Frequência. Vamos continuar lendo. Tá aqui o exame, ó. O eletrocardiograma. Vocês podem ver que são ondas num papel milimetrado. No eixo X você tem o tempo em segundos. Observa que ele quer em minuto. Cuidado com as unidades. Tá? E no eixo vertical você tem a voltagem. MV, milivolts. Então isso aí é o registro elétrico de um coração humano. Vamos lá. Com base nesse eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é normal, acima do valor ideal, abaixo do valor ideal. Que valor ideal é esse, pessoal? Esse que ele deu aqui, ó. Nessas condições é considerado normal, ideal, um ritmo cardíaco de 60, entre 60 e 100 batimentos por minuto. Não é por segundo, batimentos por minuto. Dentro de um minuto, se o coração bater de 60 a 100 vezes dentro de um minuto, ele é considerado normal e sadio. Ele é considerado o batimento ideal. Entender? O batimento está próximo do limite inferior, que seria 60, ou próximo do limite superior, que seria 100. Entre 60 e 100, né? Então, olhando para a figura, olhando para o exame, a gente vai ter que extrair daí a frequência dos batimentos do coração dessa pessoa em batimentos por minuto. E aí a gente vai ter que checar se está entre 60 e 100. Qual a melhor opção, tá bom? Então vamos lá. Como visto na aula anterior, a gente vai poder determinar a frequência. A gente não tem velocidade, comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância, a gente viu na aula anterior, é a distância de um pico, de uma crista da onda até a outra aqui, ó. Essa distância horizontal
ela é chamada de comprimento de onda. Aqui a gente tem uma onda. Então, a cada pico desse, ou então a cada vale, você pode ir também pelos vales, ó. Vamos aqui para baixo, ó. É para você ver que o ponto mais baixo é esse aqui. O outro ponto mais baixo é esse aqui. Essa distância entre os dois vales também é uma onda. A distância de uma onda. Um comprimento de onda. A gente não tem isso em metros, mas a gente tem o tempo. No eixo horizontal a gente tem o tempo. Tem como saber o tempo de uma onda. Tempo para uma onda é chamada de período. E aí, descobrindo o período, inverte o período. A gente viu a aula passada que frequência é o contrário, é o inverso do período. A gente descobre o período, inverte o período, achando a frequência. Em segundos, batimentos por segundo. E a gente tem que passar para minutos, batimentos por minuto, tá bom? Então vamos lá. A gente viu na aula anterior que frequência é o número de batimentos por minuto, né? Número de oscilações por unidade de tempo. Enquanto que período é o tempo que passou para uma oscilação. Um é o contrário do outro. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos a distância de pico para pico. Acho que está mais fácil de perceber. O primeiro pico está nessa linha vertical. Vamos ver qual é o número. Bem aqui. Um quadradinho depois do 1. Você pode contar que entre o 1 e o 2, você tem 5 quadrados. Entre o 1 e o 2, deixa eu apagar aqui, ó. Entre o 1 e o 2, você tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Tá? Então, é como se você pegasse uma unidade e dividisse em 5 partes. Então, cada parte dessa, quando você pega o 1, olha aqui, quando você pega o 1 e divide em 5 partes, isso vai dar quanto? Coloca um 0 e uma vírgula, aí bota um 0 aqui. Agora dá um 2. 2 vezes 5 dá 10. Para 10 nada. Então, cada quadradinho desse equivale a 0,2. Certo? Cada quadradinho desse equivale a 0,2 segundos. Então, aqui é como se fosse 1,2. Aí, esse aqui 1,4. Aí esse aqui 1,6. Esse aqui 1,8. E esse próximo aqui, ó, 2 segundos. Certo? Então, vamos lá. A gente vai contar o tempo que passou para uma onda. Uma onda. Então, lá vai. Eu vou pegar a partir dessa crista até essa outra crista. Quanto tempo passou de uma para outra? É isso que a gente vai verificar. Essa primeira crista tá bem aqui. Essa segunda crista tá bem aqui. Então, aqui, essa primeira crista tá no 1,2 segundos. E essa segunda crista tá exatamente no 3 segundos. Então, o tempo que passou, vamos colocar aqui, delta T, que é chamado de período, tá certo? T de período.
vai ser igual final menos inicial. A gente tem 3 menos 1,2. 3 menos 1,2. Então a gente tem que o tempo para uma onda, o período de uma onda, de um batimento, o tempo que passou de um batimento para outro em segundos, vai ser 1,8 segundos. Esse é o período, o tempo entre dois batimentos consecutivos do coração. 1,8 segundos. E aí agora você quer isso em minutos. Tempo de uma batida. Então você faz assim, ó. Se um batimento demorou 1,8 segundos, então em 60 segundos, você não quer por minuto? 1 minuto tem 60 segundos. Dentro de 1 minuto, dentro de 60 segundos, você vai ter quantos batimentos? Ó, X. E aí você está descobrindo, eu vou chamar em vez de X, eu vou chamar de F, a frequência. Você está passando de segundos para minutos, de batimentos por segundo, você está passando batimentos por minuto. Ok? Então vão ser quantos batimentos em 60 segundos? A gente vai pegar 1,8 vezes F igual a 60 vezes 1. Então a frequência em batimentos por minuto vai ser 60 dividido por 1,8. Isso vai dar igual. Quando a gente divide o 60 por 1,8, vamos lá. Vamos dividir aqui. (60 sobre 1,8). Você tira a vírgula e coloca um zero. Fica 600 por 18. Ok? Então vamos pegar o 60. 18 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5. Dá 90, passou. Então vamos pegar um 4. 18 vezes 4. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4, com 3. 72. Passou. Eu tô querendo só o 60, ó. Chegar em 60. 72 passou. Então não é um 4. Vamos pro 3. 3 vezes 18. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 54. Então é um 3. 3 vezes 18 vai dar 54. Para 60. Sobra 6. Desce o 0. 60 de novo. Então dá um 3 de novo. É 54. Sobra 6. Aí você coloca uma vírgula e um 0. E aí vai ficar nessa. 33,3333. Ok? Pessoal, tô fazendo assim porque a gente tem que desacostumar da calculadora. Conselhozinho, tá bom? Trinta e 33,333. Pronto. Agora sim, tá em batimentos por minuto. Batimentos
por minuto. – 33,333 batimentos por minuto. E aí, você responde: tá normal, acima do valor ideal, abaixo do valor ideal, próximo do limite inferior, opa, ou próximo do limite superior. É 33,333 batimentos por minuto. Tá abaixo de 60. Abaixo de 60. 60 é o limite inferior. Tá abaixo. Inferior. Abaixo do valor ideal. A gente vai marcar então o item C. Certo? Item C aí é o correto a ser marcado. Próximo. Uma manifestação comum nas torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Você já deve ter visto uma ola ou participado de uma. Olha, ele vai descrever como que acontece. As pessoas se sentam e levantam, formando aquela onda visual. Desculpem aí, galera. Meu pet aí, toda vida que buzinam aqui, ele fica doido. Só um minuto. Voltei, galera. Vamos lá. Desculpem a interrupção. Eu dei pause para vocês, não passou nada, né? Uma manifestação comum nas torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha seguinte. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Aqui é a ilustração. Você tem aí uma arquibancada, várias pessoas, 5 pessoas aí, ó, lado a lado, tá certo? E aí as pessoas se levantam e se sentam, sincronizadas. E aí você vai vendo a ola passar, essa onda passar. Vamos aqui. Vamos ver se a gente acha aqui uma ilustração aqui de alguma ola. Um vídeo, né? Deve ser bem fácil de achar. Ola mexicana. Aqui. Observem, não tá dando pra ver direito não, mas as pessoas estão se levantando e se sentando. De uma fileira inteira, assim, na vertical. Ó. De cima a baixo na arquibancada, as pessoas tentam se levantar e se sentar sincronizadas. Enfim, acho que vocês entenderam, né? Forma-se uma onda, você vai vendo uma onda de pessoas se levantando e se sentando. Bora lá pra questão. Então tá aí. Ok? Uma onda passando. Esse é o efeito. Olha o comando da questão. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora.
quilômetros por hora. E que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Uma onda cabe dentro dela 16 pessoas. Do início ao fim, você conta 16 pessoas. Começou a onda, as pessoas começaram a se levantar. Bem aqui, ó. Pessoa número 1. Certo? Aí a pessoa da frente se levanta mais, a da frente se levanta mais, a pessoa do meio é a que está mais alta, totalmente em pé. Aí depois as pessoas vão se sentando. Ou vão começando a se levantar, quer dizer. Né? Porque a onda vai passando. A próxima pessoa, essa pessoa do meio, no momento seguinte, ela começa a se sentar e a outra começa a se levantar. E assim vai passando a onda. Mas o fato é que uma onda cabe dentro de 18 pessoas. É isso que ele está dizendo. Ou 18 não, né? 16, desculpem. 16 pessoas. Que se levantam e se sentam. 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Vamos colocar isso no desenho? Então é como se fosse 16 pessoas e o espaçamento entre elas. A distância de uma pessoa para outra. Igualmente espaçadas, ó. O espaçamento entre elas é quanto que ele está dizendo? 80 centímetros. Então aqui tem 80 centímetros. 80 centímetros. Várias vezes 80 centímetros. Até a última pessoa, a 16ª. Então muito cuidado. Não vão ter 16 espaços não, cuidado. Muita gente caiu por causa dessa pegadinha. Olha o comando. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz. O que é em hertz? Em ondas por segundo. Oscilações por segundo. Pessoal, reparem que vocês têm um conflito de unidades. Quilômetros por hora e aqui está em centímetro. Tá? Então a gente vai passar esse quilômetro por hora para metro por segundo e esse centímetro para metro. Vamos ajeitar as unidades. Depois a gente faz a conta. Que conta é essa que a gente vai fazer? Ora, a gente tem a velocidade e tem o espaço entre cada pessoa. Tem como a gente calcular o comprimento de uma onda. O comprimento de uma onda. Sabendo o número de pessoas, o espaçamento entre elas, tem como a gente achar o comprimento de uma onda. Com o comprimento de onda, com a velocidade, o que a gente faz? É equação fundamental. Velocidade é igual comprimento de onda multiplicado pela frequência. Certo? A gente usa a equação fundamental. Tendo velocidade e tendo comprimento de onda, a gente acha a frequência. Que é exatamente o que ele quer. Em hertz por segundo. Ondas por segundo. Então essas unidades têm que mudar. Vamos mudar aqui. Esse 45 quilômetros por hora. Você sabe que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir por 3,6. A gente vai pegar esse 45 e dividir por 3,6. A gente vai passar para metro por segundo. E esse 80 centímetros, basta você dividir ele por 100. Você vai estar passando para metro. De 80 centímetros, você vai estar passando para metro. Metro, decímetro, centímetro. Divide por 100. São duas casas decimais. Tá bom? Então vamos lá.
você tem que perceber também quantos espaços de 80 centímetros é. Né? Ou seja, se eu tenho 16 pessoas, eu não vou ter 16 espaços entre elas. Eu vou ter um a menos. Exemplo, eu tenho 5 dedos. Quantos espaços entre eles? 1, 2, 3, 4. O primeiro e o último, tá? São 5 dedos, mais 4 espaços entre eles. Se eu tenho 16 pessoas nessa onda, eu vou ter 15 espaços. Então vão ser o comprimento de onda daqui para cá. O comprimento da onda vai ser 15 vezes 80 centímetros. Beleza? 15 vezes 80 centímetros. A gente transforma isso para metro. Isso vai dar quanto? 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8. Eu acho que dá 1.240 centímetros. Mas deixa eu conferir. Pronto. 15 vezes 80. 1.200. Errei, né? 1.200. 1.240 não. 1.200. Então esse é o comprimento da onda. Mil e 200 centímetros. Passando para metro, você divide por 100. 1.200 dividido por 100. Você cancela os 2 zeros. Acaba dando só 12. 12 metros. Esse é o comprimento da onda dessa ola mexicana. Já descobrimos o comprimento de onda. Vamos colocar lá. Então vai ficar assim. Velocidade é igual comprimento de onda 12 vezes a frequência. Vamos descobrir a velocidade. Esses 45 km por hora passados para metros por segundo. Divide por 3,6. Vamos lá. Então vai ficar 45 dividido por 3,6. Dá 12,5, olha só. Então essa velocidade, no lugar de V, a gente vai colocar 12,5. De velocidade, comprimento de onda 12, igual a frequência. Como o 12 está multiplicando, passa ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar 12,5 dividido por 12. E aí a frequência ficou sozinha. Portanto, frequência vai ser igual a um pouquinho mais do que 1, né? Se fosse 12 sobre 12, seria 1. Aí é 12,5 sobre 12. Então vai ficar 12,5 sobre 12
dá igual a 1,041, aproximadamente 1. Então vai dar 1,0 ondas por segundo. E aí, ondas por segundo, pessoal, a gente chama de hertz. Hz. Essa é a resposta da questão. A gente vai e marca o item C. Beleza? Tranquilinho. Vamos para a próxima. Item C. Próxima questão. Acompanha a leitura aí, ó. Fala assim: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres, uma lombada. Não sei se você já viu, mas tem uma parte da estrada, antigamente tinha muito isso, hoje em dia não mais, mas logo antes de uma lombada, para avisar que vinha na frente vinha uma lombada, tinha a estrada era tipo uma ondulação. Era quando o carro passava, o pneu trepidava, o pneu balançava. Você ouvia uma zoada, você ouvia trrr, passando. Opa, aí você sabia, opa, lá na frente tem alguma coisa. É isso que ele está falando. É um sonorizador. É uma parte da estrada que fica ondulada para que quando o carro passe, produza um som. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Você escuta um barulho trrr, do pneu passando. A questão começa aqui. Considere um veículo que passe com uma velocidade constante de 108 e aí de novo está em km por hora. Vamos transformar logo para metro por segundo. Você vai dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6. Isso vai dar quanto? Cento e oito dividido por 3,6. Dá 30. Eu vou para ter feito de cabeça isso. Isso aqui é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Considere um veículo que passe com velocidade constante de 30 metros por segundo sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Vamos passar isso para metro. De centímetro para metro, você divide por 100. 0,08 metros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de quanto? Então vamos lá. Aplicar a lei, a equação fundamental. V é igual a lambda vezes F. Então, comprimento de onda é esses 8 centímetros. Quando o pneu passa de um para o outro, você escuta um som.
Aí o pneu vai passando por várias ondulações, fazendo vários sons. Você vai escutando vários sons, tá? Então, um som é quando o pneu passa de um para o outro. Um comprimento de onda. Então, a velocidade deu 30, vamos substituir. É igual, comprimento de onda, 8 sobre 100. Eu vou colocar 0,08, eu vou colocar 8 sobre 100 mesmo. Fica mais fácil a conta. Vezes F. Né? Então vai ficar assim. Multiplica meios pelos extremos. É como se aqui embaixo do 30 tivesse um 1. Você pudesse multiplicar assim, ó. 8F vezes 1 vai dar 8F igual a 30 vezes 100. 30 vezes 100. Esse vezes está parecendo menos. Pronto. Um pontinho, né? 30 vezes 100. Então, o 8 vai passar dividindo. Frequência vai ser igual. 30 vezes 100 dá 3.000 dividido por 8. 3.000 dividido por 8. 375. Vibrações por segundo. Muito rápido, né? Hertz. 375, item C. Beleza? E a última de hoje. Bora lá. Acompanhar a leitura. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial, DDP, uma voltagem, vocês vão aprender lá no terceiro ano, em um circuito elétrico, em função do tempo ou em função de outra DDP. Não entendeu nada? Continua lendo. A leitura do sinal é feita em uma tela, sob a forma de um gráfico. Tensão, voltagem versus tempo. Aí ele dá a figura. Aí você começa a ver algo conhecido. Você começa a ver uma onda, olha só. Beleza? Aonde no eixo horizontal você tem o tempo. ms, milissegundo. Esse mili, pessoal, esse mzinho é um prefixo. Esse mzinho é um prefixo. Mili. Que quer dizer multiplicação por 10 elevado a menos 3. Certo? Então é como se fosse 5 vezes 10 a menos 3. 10 vezes 10 a menos 3. Vocês estão vendo aí embaixo, né? 5, 10. Enfim, esse é o tempo. Ele quer o quê? Olha o comando da questão. A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de quanto? Ele quer a frequência. Então, muito parecida com a questão dos batimentos. Você descobre o tempo de um batimento. Se eu quero frequência, o inverso do período. O inverso do período. Bora lá. A gente tem que achar o período de uma onda aqui. Né? Onde a onda começa e onde ela termina. Bem aqui, ó. Vamos supor que ela comece bem aqui, ó. Aí ela vai descer, acompanha. Aí ela começa a subir, chega no vale, né? Aí começa a subir.
chega numa crista, o ponto mais alto, e começa a descer de novo. E bem aqui ela chega num ponto que está na mesma altura do outro. Está na mesma altura aqui, ó. Ou seja, uma onda está aqui. A partir daí ela começa a se repetir. Para frente ou para trás é só repetição. Uma onda está dentro desse retângulo. Vocês estão vendo? E a gente vai contar quantos quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Eu tenho 8 quadrados. Né? Se cada quadradinho é realmente uma unidade, né? 1, 2, 3, 4. Ó, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8, 9 e 10, ó. Então, realmente, cada quadradinho vale uma unidade. Uma unidade de quanto? Uma unidade de 10 elevado a menos 3, ó. Então, a gente tem 8. Então, na verdade, a gente tem um período igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Esse é o tempo de uma onda. Um tempo, já que o eixo horizontal é tempo, o tempo que cabe uma onda. 8 vezes 10 a menos 3. Então, agora é só a gente inverter. Vamos lá resolver a questão. Frequência é o contrário, é o inverso do período. 1 sobre t. Então, a gente vai colocar 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Né? Pessoal, eu quero que vocês lembrem de propriedade de potências, tá certo? Aqui em cima é como se tivesse 1 vezes 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, eu não mudei o numerador. 1 vezes 1 continua sendo 1. Eu só criei a potência para que a gente possa fazer as propriedades das potências. Aqui embaixo é 8 vezes 10 a menos 3. Então, você vai pegar potência com potência. Número com número. 1 dividido por 8. 10 elevado a 0. Dividido por 10 elevado a 3. Menos 3, né? Tá bom? Potência com potência. Então, 1 dividido por 8 vai dar 0, alguma coisa. Vamos ver aqui. 1 sobre 8 dá 0,125. Então, a frequência vai ficar... frequência vai ser igual a 0,125. Repete a base, olha a propriedade das potências. Vezes, repete a base, 10, diminui os expoentes. O expoente de cima é 0. O expoente de baixo é menos 3. Então, aqui vai ficar 0 menos... o de baixo já é menos 3. Menos com menos dá mais. Então, fica 0 mais 3. Fica só 3. Então, fica 0,125 vezes 10 elevado a 3. Vezes 1000. Então, fica só 125 Hz. Essa é a frequência. E a resposta correta é o item E. Beleza? Item E aí, ó. Tranquilinho? Resolvemos aí 4 questões Enem. Isso é um assunto muito recorrente no Enem. Por aqui eu vou ficando, mas peço que vocês refaçam essas questões em seus cadernos. Vão valer de parcial do 4º bimestre, tá bom? Tchau, tchau. Se cuidem.
Até a próxima aula, querendo Deus, no presencial. Fui!